Oi, pessoal. Vamos lá para a nossa última aula do semestre de Neurofisiologia, uma aula em que a gente vai conversar sobre a questão de controle encefálico do movimento. Na aula passada a gente falou sobre a questão de controle medular, os reflexos medulares de retirada, reflexo de estiramento, enfim. E agora a gente vai ver como que funciona a questão do nosso controle voluntário, né, que vai partir lá a partir do córtex motor. Então, quando eu vou falar do controle encefálico do movimento, eu tenho que entender que eu tenho uma hierarquia de funcionamento. Então, por exemplo, quando você pensa que você tem que se movimentar, você tem uma estratégia, né? Então, você pensa em qual é o movimento, para que serve, enfim, qual é a finalidade, e isso na questão da hierarquia desse controle motor, ele é feito num nível alto, né, que a gente fala, que acontece nas áreas de associação, de neocórtex, questão de núcleos da base. Aí a gente tem que ter uma tática, a gente tem que ter a correção do movimento que aconteceu, a gente tem que ter uma noção de tempo, espaço, enfim, para atingir aquela meta do movimento que você programou, que você desejou. E aí a gente está falando disso num nível médio aí de controle, e isso acontece pelo córtex motor e através da função do cerebelo aí no controle do movimento. E o nível mais baixo da hierarquia é aquele que, de fato, parece que efetua, né, o movimento, executa o movimento. E aí essa informação, ela se dá através daquilo que vai vir do tronco encefálico e da medula, com os nossos neurônios motores, que são aqueles que vão em direção aos músculos e que fazem, então, a comunicação, né, do encéfalo com a nossa musculatura periférica, axial e até de tronco e periférica, né, axial e periférica, para que a gente mantenha a postura, que a gente consiga se movimentar, enfim. Então, a gente tem exatamente essa organização. Vejam que o teu movimento, ele decorre de uma série de informações que passam numa trajetória que passa por gânglios da base, córtex motor suplementar, córtex motor primário, tronco encefálico, cerebelo. Então, a informação aqui, ela é muito vasta e o caminho a ser percorrido é bastante longo para que você consiga fazer determinado movimento. Então, vamos falar primeiramente sobre o córtex motor. Então, o córtex motor, ele é anterior aqui ao sulco central, ele está no lobo frontal, e ele é dividido em três áreas. O córtex motor primário, né, que é a área 4 de Brodmann, enfim, se vocês gostam de lembrar por números, né, das regiões. Logo à frente, a gente vai ter uma área pré-motora e uma área motora suplementar. A área pré-motora é uma região que auxilia a questão de geração de padrões complexos de movimento, enfim, e é uma região em que a gente tem o que chamam neurônios em espelho. É muito interessante essa questão dos neurônios em espelho, porque inclusive quando a gente estuda isso e quando a gente tem um laboratório de neurofisiologia em casa, né, vulgo uma criança em fase de aprendizado motor, é muito interessante. Então, por exemplo, o que é um neurônio em espelho? É aquele neurônio que é responsável por te dar uma capacidade de um movimento que você aprende olhando, né? Então, a passos de dança, enfim, e é muito interessante que eu acompanhando meu filho nas aulas de natação, né? E quando ele vai sozinho na piscina e o professor levanta os braços e fica chacoalhando as mãos lá em cima, você fica olhando assim, aquele movimento ele nunca fez. Mas pelo fato dele ver o professor fazer aquele movimento, ele faz igual. E aí você percebe que essa área de fato existe e é muito interessante que a gente executa e usa ela muitas vezes na nossa vida e não percebe. Então, essa área pré-motora aqui embaixo. E aí a gente tem essa área motora suplementar, que está aqui também em contiguidade, então, né, bem à frente do córtex motor primário, que tem uma função ali em conjunto com a área pré-motora, e que ajuda a gente muito aqui na questão de controle de postura, posição da cabeça e os olhos, fixação de segmentos do corpo, enfim, porque nossos movimentos, eles são
Por exemplo, quero movimentar o meu braço, mas o movimento do teu braço depende de uma postura X do teu quadril, do teu tronco, da tua cabeça, do teu pescoço. Então, a programação de movimento, que parece simples, ele é complexo porque são muitos músculos que você teoricamente acha que não participam desse movimento, mas que de fato fazem parte. Então veja que interessante como eu tenho diversas áreas aí responsáveis por tudo isso. E o que é bastante interessante aqui também, gente, é que o nosso córtex motor, ele é dividido também em regiões. Então vejam que as partes mais externas aqui do córtex, elas são responsáveis, né? Lembram que o córtex cerebral ele é todo organizado da forma que o teu cérebro se comunica com o corpo, as partes do corpo. E se vocês resgatarem a informação de como funcionava a medula, ela também era organizada, né? O proximal, os músculos proximais eram na região mais proximal da medula e o distal mais distal, enfim. Então, aqui a gente também vai ter no córtex motor essa funcionalidade. Então, só para mostrar aqui para vocês, então, córtex motor primário, né, na frente do sulco central, aqui na área frontal, né, lobo frontal, é a área M1 ou área 4 de Brodmann, a área 6 de Brodmann, tá, a área motora suplementar e a área pré-motora, né, que ficam à frente dessa região aqui que a gente chama de área motora, enfim, frontal. Vejam que o córtex motor, ele tem íntima relação, né, e a localização dele é logo atrás do córtex pré-frontal, que da nossa aula de córtex associativo é o local de tomada de decisão, memórias de trabalho, enfim, de um pensamento, antecipação de consequência, que a gente também tem, e ele está logo à frente daquela região que é o córtex parietal posterior, que é o somato-sensorial, que recebia aferências e estímulos externos de tato, lembram? Daquilo que está na superfície do teu corpo, e também da região em que a gente tem a questão da nossa propriocepção do ponto de vista de posicionamento, questão de contração dos teus músculos e outras informações. Então, eu tenho aqui uma íntima relação com diversas regiões do córtex cerebral importantes e que me ajudam na questão de qual deve ser o movimento, qual deve ser a contração muscular aí para que o teu corpo se comporte da maneira que deve ao longo de todos os eventos. Então, o que acontece, gente? Essas áreas aqui, tanto né, o lobo pré-frontal na questão de programação, elaboração de movimento, né, quanto o lobo parietal, que me dá informações somatosensoriais e de propriocepção, de posicionamento do corpo em relação ao mundo. E as áreas corticais ali, 6 e 4, né, córtex motor primário e o suplementar e a área premotora, eles todos vão trabalhar de uma forma que, em conjunto, eles acabam executando a função do movimento e daquele movimento que é dito voluntário. Basicamente, eles codificam, então, quais ações, programação, né, estratégia de movimento, em execução do movimento, né, e como que ele vai ser executado, porque um movimento para ser executado tem que ter um grupo muscular X que deve ser estimulado a contração, e essa informação tem que descer via medula espinhal, para daí poder chegar nesse grupo muscular. Então, é dali que sai a informação, e na verdade é dali que sai a grande reunião e compilação de dados que vai ser transmitido medula abaixo. Então, se eu pudesse separar e deixar de uma forma, tentar simplificar uma questão que é bastante complexa em neurofisiologia, eu diria que a gente tem, a questão do nosso movimento, ela acontece assim, ó, preparar, apontar fogo. Preparar o movimento. Quem prepara o movimento? Principalmente ali, lobo pré-frontal, lobo parietal, que nos deixa de prontidão, né? Pronto, eu estou preparada para executar determinado movimento e eu planejei aquele movimento que deve acontecer. Aquele movimento que eu quero fazer, ele é planejado principalmente nas áreas suplementares de controle motor, área pré-motora e motora suplementar. E elas que vão informar o córtex motor primário, ou a área
motora 4 de Brodmann lá, né? Ou M1, vários nomes para a mesma coisa, que é quem informa a medula para executar o movimento. Então, preparar lobo parietal e frontal, apontar áreas motoras suplementar e pré-motora, e o fogo, área motora M1, que é a execução do movimento. E aí a gente tem que entender, então, como que acontece essa questão do movimento. Essa aula, gente, nós dividimos e precisamos organizar, porque é uma aula complexa, porque eu não vou falar só do movimento que sai do córtex motor. Eu vou falar da estratégia, da correção, da visualização, se o movimento está certo, enfim. Então, o que eu preciso pensar? Uma primeira parte aqui importante que a gente deve pensar é o início do movimento, né? Então, vamos começar meio que de trás para frente, assim. A última coisa que vai acontecer antes do movimento é o córtex motor primário avisando a medula. Mas vamos começar a explicar por ela. Então, o que acontece? A gente tem que ativar os neurônios motores inferiores e eles vão ser ativados, não é que eles estão, na medula, no corno anterior. São os mesmos neurônios motores anteriores que eram ativados para aqueles movimentos reflexos, tá? Do controle medular. Eles vão ser ativados agora por uma informação que está vindo do córtex motor da área M1 lá, do principal. E aí a gente tem diversas formas de comunicação entre o córtex motor e a questão do movimento. É muito importante que a transmissão de um sinal do córtex para o músculo é feito por tratos, enfim, que vocês viram, possivelmente em neuronato, que comunicam né, essas regiões, e são chamados aqui principalmente de tratos córtico-espinhais, enfim. E eu vou explicar cada um deles, e eles servem principalmente para ativar as áreas aqui dos neurônios, eles saem aqui, principalmente a ativação lá do córtex motor primário para ativar o neurônio motor inferior, sai da camada 5, onde eu tenho neurônios piramidais, e aí as minhas aferências, elas vão para outras áreas, enfim, e eu também estou indo em direção ao núcleo ventrolateral posterior, lá do tálamo, para descender a minha informação. Então, como que a informação sai do córtex em direção ao músculo? Por algum trato. E aí, se sai do córtex, vai em direção ao músculo, é córtico espinhal, porque para chegar no músculo, ele desce pela espinha, né, pela medula, então por isso que é córtico espinhal, mas como os neurônios são piramidais, ele também pode ser chamado de trato piramidal, tá? Mesmo, dois nomes diferentes para a mesma coisa. Então, eu tenho diversas vias que descendem com informações, para a região aqui, né, do meu músculo. Então, vejam, a conexão entre o cérebro e o neurônio motor medular, ele acontece por vias ventromediais e por vias laterais. Assim, geralzão, para que elas servem? As ventromediais, elas são responsáveis por controle de postura e locomoção e o controle do tronco encefálico. E as vias laterais, que são córtico-espinhal e rubro-espinhal, elas servem para movimento voluntário de musculatura distal. O que eu falo, musculatura distal? Movimento de braços e pernas. Né? Controle direto do córtex em cima do nosso movimento de braços e pernas. E quando eu falo em postura e locomoção, a gente tem muita postura, a questão do nosso posicionamento de tronco, né? Isso é super importante e faz uma diferença aqui na nosso bom funcionamento aqui do movimento, né? Inclusive com relação ao nosso equilíbrio. Então, vamos falar um pouquinho sobre as vias laterais que a gente tem, então, que são as responsáveis pelo movimento. Então, que vias são, gente? Trato córtico-espinhal e trato rubro-espinhal. Então, o trato córtico-espinhal, gente, ele tem uma origem lá no córtex motor. E aí, ele
desce em direção ao meu neurônio motor anterior e o caminho, né, o percurso desse meu trato córtico espinhal, ele passa pelo ramo posterior da cápsula interna, lá entre o caudado e o putamen, passa pelo tronco lá na região da pirâmide bulbar, as fibras cruzam, então eu tenho algumas fibras que cruzam ou não a linha média, então é o que a gente chama de decussação de fibras. Nesse momento de cruzamento ou não, a gente tem um feixe que vai ser considerado lateral e o feixe ventral. E ele vai terminar no interneurônio lá da substância cinzenta, com neurônios sensoriais de segunda ordem e que vão ativar, inclusive, o neurônio motor anterior. Então, vejam que o trato córtico espinhal, ele recebe principalmente informações, né, neurônios aqui do córtex motor, mas também de áreas somatosensoriais lá do nosso córtex parietal. Então, informação. Vamos olhar pelo caminho. Então, trato córtico espinhal. Saiu do córtex, foi em direção à medula. Então, vem lá, região de córtex, vai passar lá pelo ramo posterior da cápsula interna, tá? Entre caudado e putamen, vai descer em direção ali ao tronco, e aí ele vai chegar na região do bulbo, e nessa região do bulbo, ó, que é chamado de pirâmide, a partir daqui, metade das fibras cruzam e metade das fibras continuam do mesmo lado. Ok? Então, eu tenho cruzamento de fibras e eu tenho também a manutenção das fibras do mesmo lado. E aqui, então, eu vou ter a manutenção, então, do trato córtico espinhal ventral sem decussação e o córtico espinhal lateral que fez a decussação das fibras. Ok? Então, lateral aqui são fibras que cruzam e ventral são fibras que não cruzam, que mantêm do mesmo lado. Tá terminando lá, então, na região de interneurônios, a substância cinzenta, neurônios sensoriais de segunda ordem, até neurônios motores anteriores, que é quem executa ou estimula a contração da musculatura. Aí a gente tem outra via lateral, que é a via rubroespinhal, né? Então, o núcleo rubro, gente, ele é, na verdade, como se fosse uma via acessória que sai da região do córtex motor, tem comunicação com o córtex motor, mas ele é uma via acessória, ele não é a via principal. E aí então a informação aqui do núcleo rubro em direção à espinha, né, a medula, então, trato rubro-espinhal. Então, o que acontece, enfim, e qual que é a diferença? Ele tem fibras corticais e córtico-espinhais, vejam que eles comunicam, inclusive o núcleo rubro ele se comunica com o cerebelo, tá? E ele tem aferência do núcleo rubro lá do córtex motor, tá? Córtico rubro, trato córtico rubral, aqui, o rubro, né, tá vindo do córtex em direção ao núcleo rubro, e aí para controle motora do núcleo rubro em direção à medula, que é o trato rubro-espinhal. Esse trato aqui, gente, faz uma decussação das fibras para o lado oposto, né, lá na região do tronco cerebral. E aí eu vou ter, então, no final aqui das contas, a comunicação ou o estímulo de interneurônios da substância cinzenta e neurônio motor ali, só que agora do lado contralateral. É dito que, assim, nosso controle fino, por exemplo, principalmente a questão de movimento de mãos e dedos, nossa capacidade de fazer a pinça, né, com o dedão e os nossos dedos também, ele é um controle extremamente fino motor. E aí, esse controle fino é do trato córtico-espinhal. O trato rubro-espinhal, ele é uma via acessória, muitas vezes até talvez seja aquela via que não seja tão lesionada em alguns tipos de AVC e que permite a recuperação parcial do movimento, mas sem a capacidade de recuperação do controle fino do movimento, quando a pessoa tem, eventualmente, uma isquemia que comprometa a área do córtex motor, tá? Então, ele é importante, né? Mas ele é acessório. Se a gente tivesse que escolher aqui uma via bem funcionante, né, para ter,
essa via vai ser a via do trato do trato córtico, tá? Então, ela se origina lá no núcleo rubro, faz uma decussação, né, na região da ponte completa, e ela recebe informações do córtex motor lá, do córtex frontal. Então, ó, se a gente colocar as duas vias laterais aqui, região de córtex, cápsula interna, putamen encaudado, passa pela região lá do tronco, na altura do bulbo eu vou fazer decussação das fibras, não todas, tá? Eu tenho vias laterais decussando, vias ventrais no mesmo lado, e esse aqui é o trato córtico espinhal. Trato rubro espinhal, decussação completa das fibras na região de tronco, indo até corno anterior da medula e fazendo comunicação com os meus neurônios motores anteriores que estão nessa região e que se comunicam com a musculatura. Com relação à questão de controle motor, gente, a gente tem inclusive uma definição de que nós temos diferentes tipos de neurônio, neurônios que auxiliam, então, nessa questão do tipo de movimento ou da forma de movimento. Então, a gente tem, inclusive, neurônios que são ditos dinâmicos, que são neurônios de excitação rápida, que são relacionados à força do movimento, né, ao grau de força que você vai desenvolver relacionado àquele movimento. E a gente também tem neurônios estáticos, que disparam menos, né, então eles são mais lentos se comparado aos dinâmicos, mas eles têm capacidade de manter a força de contração. Basicamente, parece que um começa o movimento, o outro mantém. Se a gente pudesse fazer uma comparação bastante grosseira aí de funcionamento, como que eles se diferenciam. Tá? Então, o córtex motor se comunica com a medula daquela forma, vias laterais, trato córtico-espinhal e trato rubro-espinhal, e elas servem para o movimento voluntário. Ponto. Agora a gente vai começar a falar de tudo aquilo que está envolvido, relacionado ali com a questão do movimento. Como é que funciona aqui, gente? O tronco é uma região que permite a passagem dos sinais de comando. E o tronco aqui, eu vou ter a região, então, de ponte, bulbo e mesencéfalo, né, nesse conjunto aí, que vão trabalhar e que vão permitir essa passagem de informação. Vejam que no tronco eu vou ter diversos núcleos, né? Então, núcleos, aquela quantidade de neurônios ali, uma aglomeração, vamos dizer assim, um conjunto de neurônios. E aí eu tenho o núcleo reticular, e o núcleo reticular ele vai ser separado, né, ou dividido, classificado em pontino e bulbar. E a gente também vai ter o núcleo vestibular. Então, eu tenho 3 regiões aqui, né, núcleo reticular e núcleo vestibular. Acontece que o reticular se diferencia em pontino e bulbar, e esse aqui vestibular, que eles vão fazer a comunicação, enfim, com também a medula, são pontes de passagem e podem fazer a comunicação com a medula para diferentes tipos de funções aí relacionadas ao nosso movimento voluntário. Então, vamos lá. Pensando lá que a gente tem os nossos núcleos, a gente vai ter, então, os tratos, né? Então, a região ali de passagem que vai passar pelo núcleo reticular. Então, eu tenho trato retículo espinhal bulbar, né? Então, o trato retículo espinhal bulbar, o que ele vai fazer? O que passar de informação aqui vai, na verdade, agir como uma questão de sinal inibitório em relação com funções musculares, e ele tem uma relação com diferentes tratos. Então, na verdade, ele tem relação com o trato córtico-espinhal, rubro-espinhal e outras vias motoras. Então, ele vai se comunicar com diferentes vias de informação ali do meu controle motor. O trato retículo-espinhal pontino, ele faz o que, gente? Para que ele serve? Basicamente, para um controle agora não de musculatura periférica e distal, mas sim de musculatura axial. Quando eu falo em axial, eu estou falando em central.
o centro do nosso corpo, teoricamente, né, região umbilical ali, do umbigo, mas se a gente for pensar centro do corpo, a questão de tronco. E aí a gente tem essa questão de musculaturas que nos permitem a manutenção de posicionamento, postura, enfim. E aí, super importantes para isso são músculos paravertebrais e músculos extensores. Então vejam que movimentos periféricos, controle voluntário, movimento fino, está vindo lá do córtex motor. Mas para que aconteça o movimento fino, eu preciso ter alguns sinais inibitórios com algumas forças musculares e eu preciso também ter uma função de musculatura axial. Essas informações, elas não descem pelas vias principais e trato córtico espinhal. Elas vêm, na verdade, por vias que passam pela região do tronco. E dessas duas que eu falei para vocês, está passando ali pela região do trato reticular, tanto o bulbar quanto o pontino. Agora, o núcleo vestibular, que pode ter um trato tanto lateral quanto medial, ele vai fazer o controle que a gente fala aqui de músculos antigravitacionais. Então, o trabalho dele é num conjunto para manutenção de postura, gente. A questão de que o movimento vai acontecer, mas teu corpo tem que manter uma postura e um equilíbrio para que teus movimentos não causem um desequilíbrio, queda, enfim, e lesões maiores. Então, as minhas vias aqui, ó, ventromediais, né, retículo espinhal pontino e bulbar e vestibular aqui espinhal, tá? Ou a gente tem, inclusive, esse tecto espinhal aqui, eles são vias de passagem na região de tronco encefálico que vão se comunicar com interneurônios espinhais e servem principalmente para a questão de controle de músculos proximais e axiais. Se eu estou falando em proximal e axial, não é movimento fino, é muito mais a questão de controle de postura, e a questão da gente conseguir manter, por exemplo, um ortostatismo, né, posturas antigravitacionais para que a gente consiga ficar em pé. Quando você fica em pé, não é só tua coxa, tua perna que tem que contrair, teus músculos do tronco têm que estar constantemente contraídos para que você tenha força de manutenção dessa postura. E para isso, teus músculos estão sob efeito contínuo das vias que passam ali pela região do tronco, que são as nossas vias ventromediais. Tá? Então, especificamente, o que eu tenho? O trato vestibuloespinhal e esse teto espinhal, eles ajudam na questão do equilíbrio da cabeça e ombros durante o movimento. Então, trato vestibuloespinhal aqui vai mandar informações, e vejam que ele recebe informações do labirinto vestibular, então vai associando ao nosso controle, lembram do equilíbrio relacionado ao que a gente tem lá do sistema vestibular, e aí ele ajuda a questão de controle de músculos de pescoço e de costas. E o trato teto-espinhal, passando pelo colículo superior do mesencéfalo, e ajudando também com a questão de comando de movimento da cabeça e olhos para acompanhamento do movimento. Então, muito rico de informações, porque a execução do movimento, ela não é isolada, não é única, né? Ela não como é que eu posso dizer? Simples, né? Ela é complexa. Então, vejam, núcleo vestibular, e aí, trato vestíbulo espinhal, então eu tenho minhas duas vias aqui, e a partir do colículo superior eu tenho meu trato tecto espinhal, passando lá na região do bulbo, enfim, e fazendo a inervação para o controle, então, de postura de cabeça e de pescoço. Os tratos que passam, então, pelos meus núcleos reticular, pelo meu núcleo reticular, tanto pontino quanto bulbar, o pontino aumenta reflexos antigravitacionais, né? Então, é a capacidade de manutenção de uma postura ereta, e o trato retículo espinhal bulbar, que faz aquele inibitório, é que libera os músculos antigravitacionais. E aí, possivelmente, então, a gente possa sair, né, dessa posição ereta, enfim, como acontece aqui por estímulo do meu trato retículo espinhal pontino. Então, formação pontina,
O que eu tenho em vermelho aqui são os meus tratos retículo-espinhais, sai da ponte, sai do bulbo, né? Pontina aqui, ó, retículo espinhal pontino e retículo espinhal bulbar. Essa figura aqui, gente, é o que eu acho que tem que servir de mapa mental para vocês, para entender essa questão de controle de movimento, que é, sim, uma aula bastante complexa para quem está no segundo período da faculdade, mas que é importante para a gente conseguir entender e para a gente saber que o cérebro é muito maravilhoso, a gente tem muita função, né, gente, aí, surpreendente do nosso cérebro. Então, como é que é aqui o esquema, gente? Como é que funciona? O que eu falei até agora para vocês? Que o nosso córtex motor, aqui no meinho, ele se comunica com a medula. E aí, pessoal, eu tenho minhas vias que são laterais e eu tenho as minhas vias ventromediais. Tudo isso aqui, pessoal, é uma forma que está descendo. A informação do córtex motor aqui, de tudo que foi planejado do movimento, está descendo. E está avisando inicialmente quem? Musculatura distal. Desce por quem? Pelas vias laterais, principalmente trato córtico espinhal. Esse aqui é o principal, ó. Esse aqui que está mandando minha mão mexer agora, para eu mostrar para vocês onde é que é a região aqui de comunicação do córtex motor, córtico espinhal. Córtex motor, trato rubro-espinhal, via acessória. Não faz musculatura, não faz movimento fino. Perfeito. Para que eu tenha o meu movimento, eu preciso de postura. Meu corpo tem que acompanhar o movimento da minha musculatura distal. Quem controla questão de postura? Vias ventromediais. As vias ventromediais, elas passam pelo tronco, lembra? Núcleos reticulares e núcleos vestibulares. O núcleo reticular é dividido em pontino e bulbar. E aí eu tenho que o funcionamento, ou a via que desce de córtex motor aqui pelo núcleo reticular, garante uma postura ereta, uma contração e ação de músculos antigravitacionais. Se nós cedêssemos a força da gravidade, ninguém ficaria em pé. Então, a gente precisa de uma ação antigravitacional. Ao mesmo tempo, olha que maravilhoso, gente, que isso aqui funciona. Eu tenho que mexer minha cabeça, acompanhar o meu movimento do tronco e manter o equilíbrio. Para isso, gente, eu preciso que meu pescoço funcione de uma forma, minha cabeça mantenha-se também numa posição e meus olhos acompanhem meu movimento. E aí, quem que manda essa informação, inclusive, está relacionado a sistema vestibular, de equilíbrio, né, questão de neurônio pares cranianos. Minha via ventromedial, que desce pelo núcleo vestibular, e também sai lá da região do colículo superior. E aí faz o controle de cabeça, cervical, desculpe que está errado aqui, costas e movimento de olhos, para que o movimento saia da melhor forma possível. Então, a comunicação do córtex motor com os meus músculos do meu corpo se dá dessa forma. Agora, gente, vejam o que eu quero chamar a atenção de vocês. Que o córtex motor é muito pequenininho. Eu tenho toda essa figura aqui do lado esquerdo de vocês e essa figura aqui do lado direito. E, obviamente, que eu não vou deixar essa figura vazia. A gente vai ter que entender quem que entra aqui e vai ajudar no controle, bagunçar o nosso raciocínio, vai ajudar no controle da informação que chega aqui e que daí vai descer. Então, vamos lá. Não desistam, por favor. Cerebelo. Quando eu falo dessas informações do slide anterior, eu tenho o que a gente chama de alça motora do cerebelo e a alça motora dos gânglios da base. Cada um tem a sua função. A figurinha aqui para vocês vai ter a alça do cerebelo e a alça dos gânglios da base para que o movimento saia exatamente como você desejou e você planejou. Cerebelo, gente, é um lobo, então, dividido, então, em 3 lobos, anterior, posterior e esse nosso lobo flóculo nodular.
Ele tem uma região aqui do verme, né, que fica bem na região central, e ele tem os hemisférios, né, hemisfério lateral, hemisfério de zona intermediária do hemisfério, enfim, né, dessas divisões, hemisfério tanto de um lado quanto do outro. Então, ele é dividido anatomicamente, é como se eu fosse uma folha dobrada em vários folhetos, né, vamos dizer assim. E o cerebelo, gente, a alça dele, ela comunica-se, o que eu preciso que vocês entendam, que o cerebelo, ele tem uma comunicação que são de diversas vias, não é uma única via até, que eu estava falando para vocês até agora, que eu saio do córtex motor e eu desço em direção à medula. O cerebelo, o esquema aqui, como a gente pode ver, onde é que ele tá? Tá aqui, ó, gente. Se a gente for ver, ele está recebendo informações de quem? Do córtex motor, inicialmente. Mas ele está mandando informações para o núcleo rubro e para o tálamo. E aí o tálamo está informando o córtex motor e está descendo lá para o músculo. Mas ele também está recebendo uma aferência que vem lá do músculo periférico. Então vejam que a comunicação aqui do cerebelo é multifatorial. Eu tenho do córtex, eu tenho do tálamo, né, informações ali que eu informo ao tálamo, mas eu também recebo informação periférica. Então, para que serve o cerebelo aí nesse controle motor? Por que ele é importante? Porque ele dita um ritmo da atividade motora, gente. Ele nos ajuda com relação à progressão de movimentos, questão de planejamento, a questão de intensidade de contração, enfim, e a questão de correção. Então, o importante dele receber a informação de como foi exatamente o movimento executado é saber se o movimento executado foi o planejado. Quando a gente planeja alguma coisa, a gente quer que aquilo saia exatamente como planejado, mas nem sempre isso acontece. E aí, se não aconteceu como planejado, a gente precisa ter medidas corretivas. O cerebelo, ele serve também aqui como uma medida de correção, né, como o nosso sinalizador. Ó, vejam, o movimento saiu daquele jeito. Eu vou informar como que foi o movimento. O cerebelo vai dizer que não estava 100% certo, que tem que corrigir. Ele informa ao tálamo, que informa ao córtex motor, e aí manda a informação novamente, né, para o músculo, de forma que aquele movimento foi corrigido através da informação prévia que eu tive lá do movimento periférico, tá? Então, olha que interessante, o cerebelo é super importante nessas funções aí que a gente tem. Quais são os circuitos neuronais, né? Então, eu tenho aferências e eferências lá do meu cerebelo. Ele recebe informações e ele manda informações. Então, vamos lá. Ele tem diversos tratos aqui, né? Eu tenho o trato aqui que é dito vestíbulo-cerebelar, que faz e que está relacionado a uma questão de equilíbrio. Aquilo que passava no cerebelo não, desculpem, na região de tronco, no trato vestibular, né? Não era exatamente para controle de equilíbrio. Então, o trato vestíbulo cerebelar, ele vai ajudar nessa capacidade de manutenção do equilíbrio. Então, e ele, como é uma região que corrige, a função desse trato aqui é principalmente para a questão de correção antecipatória postural, para que você consiga fazer movimento, enfim, sem perder o equilíbrio, sem cair no chão, enfim. O que mais que eu tenho? Eu tenho um trato que vai lá em direção à medula, né? E eu tenho um trato espinocerebelar ventral e espinocerebelar dorsal. Gente, é o início, né? De onde vai, de onde começa até onde vai, né? Então, o córtico espinhal tá vindo do córtex em direção à medula. E o meu espinocerebelar tá saindo da região da espinha, né, da medula, em direção ao cerebelo. E aí o cerebelo, recebendo essas informações do movimento periférico, ele ele vê realmente qual foi o movimento real, compara com o que era programado e dá um feedback para os próprios receptores aqui, para ver se aquele movimento deu certo, não deu, se tem que ser corrigido, se não tem que ser corrigido. Então,
A gente diz aqui, gente, que o cerebelo, vejam do lado direito da figurinha, essa figurinha é exatamente o que vocês tinham até anteriormente, eu não tinha essas regiões aqui. O que eu estou fazendo para vocês agora é a alça do cerebelo. O que é a alça do cerebelo? É aquela região que passa, então, a informação do córtex, passando em direção ao cerebelo e ponte, volta pelo tálamo para o córtex motor e aí desde em direção à medula, ok? Então, a alça motora do cerebelo é aquela alça que comunica o meu planejamento de movimento, passa pelo cerebelo, vai para o córtex motor e daí descende. E lembrar que a questão de a subida, né, vamos dizer assim, da informação aqui da medula também vai acontecer para que o cerebelo seja informado de como saiu esse movimento. Com relação à função, né, para que serve a alça motora do cerebelo, basicamente o que, gente? Ela faz a execução, né, auxilia na execução de um movimento planejado voluntário multiarticular. Então, o exemplo que o livro o Bear usa é muito interessante, né? Como é um livro americano, eles usam a questão de como que é uma partida e a programação de um arremessador, né, lá do beisebol, que é enfim, um dos esportes que eles praticam muito. E eles fazem, então, o movimento que foi planejado pelo arremessador, ele é voluntário, ele é multiarticular, porque o arremesso da bolinha não é só o braço, não é só a mão, é todo o movimento corporal que vai ser utilizado. E aí o cerebelo ajuda em toda essa programação. Qual vai ser a direção do movimento, a precisão temporal, a força do movimento, enfim. E aí, além dessas informações, ele vai comparar se aquele movimento, se aquele arremesso da bola foi exatamente como que tinha sido programado para avaliar se precisa de medidas corretivas, né, avisar para o córtex motor que precisa corrigir aquele movimento ou não. Então, ele tem essa grande capacidade aqui, gente, de auxílio para o nosso controle motor, né, a questão de mantém o equilíbrio, mantém postura, corrige de forma antecipada, ele vê os movimentos reais, faz o feedback, ele ajuda a questão de direção, a questão de precisão temporal, força e análise do movimento realizado para possível correção. O cerebelo é bastante importante já na questão de programação e na questão de correção. Ele vai no antes e também vai no depois. E aí a gente passa para a alça motora, gente, dos núcleos da base. Que, como vocês podem ver na figura aqui, está bem tranquilo, bem fácil de entender como que funciona a alça motora dos núcleos da base. Brincadeiras à parte, gente, eu sei que olhar para essa figura e falar assim, meu Deus do céu. Eu acho que é um meu Deus do céu, como o meu cérebro é maravilhoso e como ele é complexo. Como a gente realmente não tem a mínima noção de como é o funcionamento do nosso corpo, né? Quanto o nosso cérebro trabalha para que tudo aconteça. Vamos tentar desmistificar a alça motora que passa pelos núcleos da base. Basicamente, para que a gente tenha um movimento, a informação que descer do córtex motor em direção aos nossos músculos pelo trato córtico-espinhal. Beleza? Só que a gente tem os gânglios da base aqui, que eles fazem parte do que a gente fala de um sistema motor acessório aí. São responsáveis por uma questão de rapidez de movimento, dimensão do movimento, nesse controle. Com relação aos gânglios da base, eu tenho 3 em especial aqui, né, as 3 regiões que vão interferir e influenciar na questão do movimento. Região do putame, globo pálido e a região também ali de cápsula, né, do núcleo caudado, desculpe. Então, o que acontece, gente? As minhas alças motoras aqui, né, as minhas áreas motoras, elas precisam
para conseguir atingir o córtex motor, que é quem comunica a medula, elas precisam programar o movimento. E a programação do movimento, gente, decorre em tirar a ação inibitória do globo pálido sobre as áreas ou a ação que eu tenha dos outros núcleos da base e a comunicação deles com o córtex motor. Vamos tirar dessa figurinha que só deixa a gente desesperado e vamos para uma figurinha talvez um pouquinho mais fácil. Então, o que eu tenho que talvez entender? Que o globo pálido, ele fica num sinal inibitório aqui e ele fica bloqueando a comunicação das minhas áreas motoras suplementares e pré-frontal aqui, desculpe, pré-motor e motor suplementar, com relação ao meu córtex motor primário. E ele inibe através do tálamo, né? Ele vai passar através do tálamo, núcleo ventral anterior e ventrolateral do tálamo. Para que eu consiga ativar a minha comunicação, eu tenho que ativar outras regiões que podem ser caudado ou putamen, e aí sim eu liberar a via de ativação do tálamo e daí de ativação do córtex motor primário. Então, como que isso acontece? A área suplementar aqui, até áreas somatosensoriais, então vamos pensar questão, para que resolve, para que serve a questão do putamen, né, a ação do putamen? Ele serve para a questão de padrão complexo de movimento. E aí, um padrão mais complexo de movimento, que você tem uma sequência muito certa que deve ser seguida, você tem que programar isso. É um movimento complexo, não é um movimento simples, medular, que vai acontecer. E aí, a área motora, suplementar, somatosensorial, vão ativar a região do putamen, que vai atuar sobre a região do globo pálido, tirando essa inibição do globo pálido, e aí ativando o tálamo, e com a ativação do tálamo, indo em direção ao córtex motor primário. E aí, córtex motor primário desce por vias motoras, né, laterais, lá que a gente viu nos primeiros slides da aula. O caudado, gente, ele serve para um controle cognitivo motor. E aí ele sai de áreas de associação, então, comunicação, como vocês podem ver, e aí eu vou para a região aqui do meu núcleo caudado, e aí eu tiro também a minha inibição do globo pálido, ativo o meu tálamo, e aí eu vou para a região motora, de córtex motor aqui, para ativação, então, desse movimento. Cada região dessa é responsável pelo controle motor e uma lesão em cada uma dessas regiões pode causar diferentes tipos de movimentos e distúrbios de movimento. Então, movimentos, por exemplo, de atetose, contração, movimentos de hemibalismo, movimentos de coreia, enfim, que vocês vão conversar bastante durante as aulas de neurologia clínica, possivelmente aí no, acho que é quarto período, vocês vão perceber, enfim, e vão ver que lesões nessas regiões aqui vão causar distúrbios de movimento exatamente porque gânglios da base são responsáveis para esse controle aí cognitivo, padrão complexo, enfim, e aí vão ter diferentes distúrbios de movimento. Então, quando eu falo da alça, eu falei da alça do cerebelo, e aí, então, eu tenho a alça do córtex pré-frontal aqui na alça dos núcleos da base. Então, o meu núcleo da base recebe informações de córtex pré-frontal, sensorial, até das áreas motoras ali, área 6 e área 4. Aí, meu núcleo da base vai trabalhar com o putamen e caudado lá sobre o globo pálido, vai ativar meu tálamo, o tálamo vai informar a minha área motora, que daí vai definir a questão do movimento ali, para que ele seja realizado, enfim, executado. Então, vamos fazer um resumo da aula, enfim, que é bastante complexa, e eu juro para vocês que eu tento transformar de uma forma um pouquinho menos difícil. Como que a gente poderia comparar tudo que a gente aprendeu ali, ou pelo menos quase tudo que a gente aprendeu nos últimos
nas últimas 2 aulas com relação a controle de movimento. Então, a questão da alça de gânglios da base, né, núcleos da base, como que acontece? O globo pálido, ele fica o tempo inteiro inibindo ali os núcleos do tálamo. Quando o córtex diz, tá na hora de fazer um movimento, eu vou excitar, então, por exemplo, movimentos complexos, né, padrões complexos de movimento, eu vou causar uma excitação dos neurônios do putamen, e aí esses neurônios eles vão inibir a inibição do globo pálido, ou seja, ele tira a inibição do globo pálido sobre o tálamo, e aí o tálamo vai poder ativar ou excitar a área motora suplementar para que daí o movimento aconteça. Então, se a gente for pensar em juntar todas as informações, olha só que interessante. Vamos imaginar aqui, na nossa aula, uma pessoa, um arremessador lá do jogo de beisebol, né? Então, a primeira coisa, gente, que ele faz é caminhar até a base. A caminhada até a base, gente, ela é inicialmente, claro, um movimento com uma resposta voluntária, mas é um reflexo extensor cruzado. Lembrem que foi um dos últimos slides da aula passada, do controle medular do movimento. E aí a gente tem uma via ventromedial para manter postura, músculos antigravitacionais, postura ereta, enfim. Quando ele chega lá na base, ele vai pegar a bola. Alguém vai jogar a bola para ele, ele vai pegar a bola, vai ter que contrair o músculo, porque a bola tem um peso, esse peso vai estimular axônios 1A, é uma excitação monossinática do neurônio motor para a contração muscular, ele conseguir sustentar o peso daquela bola na mão, né? Que ele vai planejar o arremesso. Lembram do fuso muscular? A princípio aqui, a bola não é um peso, a princípio que ele precise fazer um movimento de proteção, né, um reflexo de proteção lá, através do aparelho tendinoso de Golgi, mais do fuso muscular, para através do meu neurônio 1A. E ele vai ter que arremessar a bola. O ato de arremessar a bola, ele vai ter que ser planejado. E quem planeja o arremesso é o córtex frontal, né? Neocórtex ativado, enfim, planejamento, aqueles níveis hierárquicos de movimento lá dos primeiros slides dessa aula. Enquanto isso, vias ventromediais mantendo postura, antigravitacional, cabeça, posicionamento dos olhos, pescoço, cabeça, equilíbrio, né? Vias vestibulares. E aí ele recebe um sinal para arremessar a bola. Esse sinal é auditivo, é um apito. Então ele vai ter que interpretar, olha que interessante, que cérebro inteligente. Ele interpreta essa informação auditiva, possivelmente visual também, e aí todo aquele movimento que ele estava planejando vai começar a sair. Então, a informação sensorial lá, né, estímulo sensorial periférico, visual e auditivo, faz com que haja uma ativação aqui daquele planejamento do movimento. É um movimento complexo, então eu preciso inibir aquela inibição do globo pálido. Então eu começo o planejamento e o meu movimento através da minha alça motora dos núcleos da base. Vou lá, lembrem, putamen ativa, tira a inibição do globo pálido, ativa a região via tálamo, córtex motor. Eu aumento minha atividade motora suplementar, que vai se comunicar com a minha atividade motora lá da região motora primária, ou M1. Nesse momento, eu tenho que lembrar que eu tenho uma comunicação com o cerebelo. Lembrem que o cerebelo, a alça motora do cerebelo, funciona para muitas funções. E só revisando, ele tinha aquela função de questão de direção, tempo, força e inclusive no auxílio do equilíbrio, né, da postura. Então, eu tenho uma ativação cerebelar aqui, através daquele movimento que está sendo programado, para que eu também tenha uma noção de qual movimento eu quero. E aí, eu tenho, a partir disso tudo, essa comunicação, mas a partir aqui da minha área motora, aferências para a região cortical, né, para a formação reticular,
e daí eu estou descendo as minhas informações em direção à minha medula e comunicando, fazendo sinapse com os meus neurônios motores no corno anterior da medula. E aí o movimento acontece de fato e há o arremesso da bola. Se a gente pudesse, inclusive, ter o controle aqui, né, e a nossa aferição do movimento que foi realizado, a gente tem que entender, inclusive, que o cerebelo vai ser informado daquele movimento que aconteceu, para ver se futuramente, no próximo movimento, vai ter que ter alguma atitude corretiva, tá? Então, essa é a aula que a gente tem aqui de controle motor encefálico. É uma aula bastante complexa. Eu juro para vocês, assim, que eu tento transformar da forma mais didática e simples possível. Mas vamos tentar discutir isso aí na semana que vem, na nossa aula prática, e aí a gente faz até já uma revisão desse assunto para nossa avaliação que ficou para a próxima quinta-feira. Tá bom, pessoal? Desejo a todos um ótimo estudo e um excelente resto de semana e final de semana, tá?